Bora, galera, na pegada dos estudos, hoje nós iremos resolver na íntegra a nossa prova Polícia Militar do Estado de Alagoas de 2018, a disciplina de História. Olha só aqui a primeira questão, 2018, a banca CESP. Eu acredito que vocês até já tenham a resolvido, é uma obrigação de vocês, mas caso vocês tenham ido lá no caderno marcado só o X, no certo ou no errado, poderá sim ficar alguma dúvida se você marcar o X e passar da questão. Não aprendeu nada, você só foi marcar o X da questão. E aqui no canal Historiografando você marca o X da questão e entende o X da questão. É o nosso diferencial. Então vamos aqui para a resolução que diz assim. Ó. No século XV, navegadores europeus rumaram ao sul do Estreito de Gibraltar e alcançaram diferentes pontos da costa africana. Em 1492, a expedição de Colombo atravessou o Atlântico e desembarcou aonde? No Caribe. Vou fichar aqui, tá? É importante isso. Em 1498, uma esquadra portuguesa alcançou Calicut, na Índia, e em 1500 Cabral chegou ao Brasil. Esses eventos receberam diferentes nomes: descobrimento, navegações, expansão marítima e assim vai. E permitiram que os europeus conhecessem povos e culturas diferentes, bem como estabelecessem sistemas de trocas com eles. Então, a respeito do que a gente acabou de ver aqui, acabou de ler, do descobrimento e de aspectos relacionados a esses eventos, julgue os itens a seguir. A questão mais difícil que eu achei que você poderia sentir era aqui, na questão de número 33, que seria a nossa primeira. Quando diz assim, ó. Quando de sua primeira viagem ao Caribe, o almirante Colombo, preste bem atenção, o almirante Colombo concluiu ter atingido os objetivos que almejara. Descobriu um novo continente e dá ele o nome de América. Vou voltar aqui para o meu grifo, onde eu digo bem aqui para vocês. Ó. Preste bem atenção. Almejara, vou marcar aqui, fichei esse verbo, e concluiu ter atingido os objetivos. Essas duas palavras aí não estão à toa, porque quando você vai para a leitura do conteúdo em si, você sabe que a expedição de Colombo, ela desembarcou, preste muita atenção, tá, pessoal? Ela desembarcou em uma das ilhas que hoje, atualmente, nós chamamos aquele território das Bahamas. Não existe uma seriedade quanto aos escritos históricos. Os historiadores não sabem, de fato, qual foi a ilha precisa. Então, lá no caderno de prova de vocês, não deveria e nem deve estar alguma coisa dizendo que foi no caderno de Bahamas. Então, no caderno não, desculpe, na ilha de Bahamas. Vocês já saibam disso. Não existe essa certeza absoluta. Mas a questão, professor, não está pedindo. A questão não está dizendo que foi em Bahamas. Justo, eu só estou te orientando. Eu só estou te dizendo que assim não vai ser cobrado. Assim não vai estar. E se tiver, pode entrar em contato que a gente vai firmar recursos. Então, a primeira expedição de Colombo, ela foi resultado de anos, minha gente, de anos de atuação do próprio navegador em tentar convencer quem? Os reis espanhóis, a burguesia a financiar a sua viagem ao longo de sua vida. Então, eu tenho para vocês dizendo que ele realizou o quadro de viagens, né, em relação ao continente hoje chamado de continente americano. De fato, ele veio para cá, como diz aqui logo atrás, né? Como eu disse agora há pouco, que ele se encontrou provavelmente nas ilhas de Bahamas. Mas a questão diz, olha os verbos marcados aqui, ó, concluiu ter atingido o que almejara. De fato, gente, Colombo não sabia que estava vindo para cá. Colombo não sabia, tão provável que ele morreu acreditando que havia chegado à Ásia. Tá? Então não era, preste bem atenção, não era o objetivo de Colombo, quando veio para cá, dizer assim, eu estou indo para a América. Ele morreu sem saber que tinha descoberto um continente, o continente americano. Tudo beleza? Porque quando ele morreu, ainda acreditando que tinha chegado justamente à Ásia. Show de bola, gente. Tá vendo que questão bem perfeita, linda, mas errada, né, professor? Sim, senhor, sim, senhora. A questão está equivocada. Está equivocada porque ele diz que concluiu ter atingido os objetivos que almejara.
Descobriu um novo continente e dá ele o nome de América. Não, de maneira alguma, ele nem sabia que estava na América, ele morreu sem saber disso. Novidade para o Colombo e ele nem teve o privilégio de saber. Tá ótimo? Você vai ver essas questões aí, tá, gente? E vai ver o que está errado na questão, o que está errado na questão, porque Cristóvão Colombo foi quem descobriu. Sim, mas ele não sabia, ele morreu sem saber disso. Errada a questão, primeira questão de número 33. E aí, gostou dela? Achou fácil? Achou tranquila? Eu não achei tranquila, não, para um candidato mediano, né, considerado mediano em relação àquele que só lê a superficialidade, não resolve questões, não gosta de estudar história. Bora para a 34ª questão, que diz assim, ó: a produção de açúcar para exportação, empregando-se mão de obra de trabalhadores escravos, foi praticada em latifúndio nas ilhas atlânticas portuguesas, como nos Açores, na Madeira e em Cabo Verde. Questão de número 34, ela deixa uma dúvida na cabeça do candidato. Por quê? Quando diz aqui, ó, foi praticada em latifúndios nas ilhas atlânticas portuguesas, como Açores, Madeira e Cabo Verde. Pessoal, você viu que durante muitos anos, quem dominou o mundo do açúcar aqui no Brasil? Os holandeses. Os holandeses, quando aqui chegaram, que estabeleceram o mundo do açúcar, principalmente aqui no estado de Alagoas, vocês sabem que o desaparelhamento encontrado pelos holandeses foi grande, a tal ponto que eles financiaram não só o açúcar, como também os engenhos que estavam decrépitos, carcomidos, quebrados. Não tinha possibilidade de nós não termos engenhos com o mundo do açúcar que nós estávamos. Então os holandeses eles ajudaram a financiar isso. Só depois, na expulsão dos holandeses, na capitulação final dos holandeses do nosso estado, é que você vai entender que eles buscaram outra ilha. A ilha dos Açores, Madeira e Cabo Verde. Você viu também que a Holanda, quando esteve aqui no Brasil, mundo do açúcar, o trabalho predominante era o trabalho o quê? Escravo. Era o trabalho escravo. E em momento algum você vê na literatura, você vê nas apostilas, você enxerga nos livros didáticos que os holandeses, ao saírem daqui, também fizeram uso do trabalho escravo nessas ilhas, Açores, Madeira e Cabo Verde. Você só vê no mínimo que você vê, aliás, no máximo que você vê, enxerga nas apostilas, nos livros e nas apostilas para concurso público, é que eles foram para os Açores, para as Antilhas, buscar um açúcar melhor e refinado. É o máximo que você enxerga aqui. É o máximo que você enxerga. Mas, sim, senhor, foi isso também, professor. Mas você não enxerga que o trabalho escravo foi utilizado lá também. E isso cai na dúvida. Você acaba errando a questão dessa. Questão perfeita, questão correta. A nossa questão de número 34. Partindo para mais uma questão, é a nossa questão de número 35. Nos reinos africanos da Guiné, os portugueses introduziram a escravidão dos prisioneiros de guerra, prática inexistente até então na região. Ora, que questão interessante. Essa questão também, o nível de complexidade dela não é tão baixo não, é elevado. Vou ler novamente agora fichando. Nos primeiros reinos africanos da Guiné, fichei Guiné, os portugueses, aqui é a palavra principal, os portugueses introduziram a escravidão, a escravização, dos prisioneiros de guerra. Prática inexistente até então na região. Errado. Essa questão ela está feia, ela está errada, concurseiro, concurseira. Justamente porque diz o seguinte, que os portugueses introduziram a escravização dos prisioneiros de guerra. De fato algum. Os portugueses não introduziram a escravização dos prisioneiros de guerra. Se você já leu o livro do Attila Mbembe, historiador que trata da história da África, da mãe África, assim como ele prefere chamar, você enxerga perfeitamente que dentro do continente africano, onde justamente o Guiné está, o país Guiné, você vê que nessas regiões o conflito entre as tribos, assim chamadas, em forma de estados, eles eram organizados entre tribos. O exemplo, tem a tribo Y aqui e a tribo Z aqui. Ó. A tribo Y ganhava a guerra contra a tribo Z e aprisionava, tornando-se assim aquelas pessoas perdidas da tribo Z, seus escravos. Aí eles pegaram essas pessoas aprisionadas e fizeram o quê? Começaram a escravizar. Os portugueses, vendo isso,
começaram a enxergar na África uma possibilidade de escravizar aquele montante aprisionado. Por quê? A tribo vencedora ia ter gastos demais com esses, digamos, prisioneiros perdidos da guerra. Então, eles começaram a vender para os portugueses. E os portugueses, enxergando no Brasil um comércio escravo, começaram a trazer esses prisioneiros de guerra. Tá vendo só que questão interessante? Que comentário perfeito, pessoal. Então, os portugueses não introduziram a escravidão. Ela já existia lá na África, segundo Attila Mbembe. Prática inexistente até então na região, errado. Eles mesmos se escravizavam. Os prisioneiros de guerra, perdedores, assim dito, eram escravizados e vendidos para os portugueses para trazer para o Brasil, para começar o ciclo de escravidão. Boa, professor, gostei do comentário. Estou aprendendo um pouquinho. Está aprendendo? Então, se você está aprendendo, deixa o teu joinha no canal Historiografando, comenta, compartilha, quer estudar conosco. Na descrição desse vídeo tem um link que você vai entrar em contato comigo para resolver mais de 200 questões desse estilo aqui, comentadas e bisuradas para vocês. Na descrição do vídeo ainda também tem o meu zap, caso você queira falar pessoalmente comigo. Tudo bem? Tudo belezinha? Vamos lá? Questão de número 36, ó. A escravização de indígenas na região açucareira do Brasil, onde hoje também se situa o estado de Alagoas, foi relativamente comum no século XVI. Pessoal, aqui nessa questão 36, você pode ser levado ao erro. Você pode ser levado ao erro, não me estranhe não. Algum aluno ter errado essa questão não. Que estudou, que bisurou o assunto, notou nas apostilas e nos livros didáticos. Na passagem aqui de quem? Dos jesuítas. Quando os jesuítas chegaram por aqui, uma das pautas dos jesuítas era utilizar quem? Essa galera aqui, ó, os indígenas. Para quê, professor? Na escravidão? Os jesuítas não. Os jesuítas eram contra os indígenas. Então isso faz mal na hora da prova, porque você pode querer ligar o seu piloto automático. Ah, os jesuítas não deixaram não. Isso está errado. Aí você vinha aqui, ó, pam, marcaria a questão 36 como errada. Aí quem errava era você, tá? Deixa eu apagar aqui para não deixar o erro, ó. Aí você erraria a questão. Sabe por quê? Porque essa questão aqui ela está perfeitinha. Ela não tem erro algum. A escravização de indígena, ela realmente aconteceu. Porque a demanda na região açucareira do Brasil, principalmente aqui dentro do estado de Alagoas, era grande. Onde hoje também se situou o nosso estado, a demanda foi altíssima. Se você vê, a partir de 1860, depois da Lei Eusébio de Queiroz, nós, o estado de Alagoas, foi quem começou a vender escravos. Vender escravos para quem, professor? Vender escravos para estados como a Bahia, estados como Pernambuco, estados como Sergipe aqui, né? A gente começou, porque aqui tinha demais, gente. A partir de 1860 você pode enxergar na historiografia alagoana também. O que, professor, que eu posso enxergar? Manda aí que eu estou gostando mesmo. Você pode introduzir aqui o trabalho não escravo dentro da lavoura. O trabalho não escravo. Vou ficar bem apertadinho aqui, deixa eu melhorar aqui, ó. Aqui embaixo, ó. O trabalho, nota aí, tá? Não escravo. O trabalho não escravo nas lavouras. Professor, houve isso aqui nas lavouras. Deixa eu só apagar aqui que eu errei. Houve sim, tá? Entendimento também defendido pela banca CESP. Questão que ela já cobrou aqui para a SEDUC. Desse jeitinho aqui, ó. A introdução do trabalho não escravo nas lavouras. Nas lavouras. Show de bola. Substituindo a mão de obra escrava que estava ficando decadente desde 1850. Professor, o que foi que aconteceu em 1850? A chamada Lei Eusébio de Queiroz. Tudo bom? Tudo bem? Beleza? Então, essa questão está certíssima. Apesar da insistência dos jesuítas, a região açucareira do Brasil, onde hoje também se situa Alagoas, foi relativamente comum no século XVI a escravização dos nossos amigos indígenas. Show de bola? Partindo para a nossa última questão, que fazia com que você gabaritasse aí de bibola, de show mesmo, o caderno da PM Alagoas e não se preocupasse em ganhar esses pontinhos aqui a mais, ou melhor, em nem perder. Porque você sabe que numa prova CESP você não pode deixar muitas questões em branco e você também não pode chutar o que você não sabe. Cuidado com isso. Se você pode ler, se você pode entender, se você pode compreender a história, vamos gabaritar. Deixa para outra disciplina mais difícil aí, seja lá matemática, não sei nem se vai ter matemática nesse concurso específico, porque eu peguei o edital e fui direto ao que realmente
vai fazer a aprovação, que é História Geral Brasil e Regional, tá? Então, vem comigo aqui ganhar essas questões com a última. Ó. A escravidão na Europa ao longo de toda a Idade Média, tal como na América a partir do século XVI, fez uso intensivo de pessoas de origem africana. Essa daqui, gente, preste bem atenção. É cativadora. O aluno ou aluna que deu uma estudadazinha básica disse, eu não vou estudar história não, é decoreba. História não cai muitas questões não, tô nem preocupado. Olha mais uma questão que ele marcou aqui, ó. Ele marcou aqui. Opa, perdão. Ele marcou aqui, peraí. Agora foi que me atrapalhei. Ele marcou aqui, ó. O aluno que pensa que estudou muito, que acreditou que história era decoreba, marcou aqui porque ele sabe que na América houve sim esse uso intensivo de pessoas de origem africana na escravidão. Aí na Idade Média, professor, houve ou não houve? Aí nós não podemos falar sobre isso. Houve escravidão na Idade Média? Houve sim, houve escravidão. Mas é acerto falar que houve escravidão de origem africana lá na Idade Média. Então aí sim você vai riscar aqui, ó, apagar de certo e introduzir o gabarito da questão, que é o que? Errado. Tudo beleza, gente? Na descrição do vídeo tem o nosso link, eu espero que vocês tenham gostado. Caso queira estudar comigo, passa lá no zap do professor e vamos trilhar junto a aprovação junto com o canal Historiografando. Forte abraço, fiquem com Deus. Até breve, galera.